Feliz das Mães para todas as mães da sala de vocês. E hoje eu vou dar a monitoria sobre fisiofarmacologia do sistema digestório. Meu nome é Carol e qualquer dúvida vocês podem perguntar à vontade, certo? Então, o primeiro caso que vocês tiveram, que alguns grupos tiveram, né, foi de diarreia, caso 1, certo? E aí, como é que foi o caso clínico? Vou começar lendo. O paciente ele refere quadro de diarreia com início a 24 horas, associada a vômitos, fadiga e febre. Apresentou mais de 15 episódios diarreicos em 24 horas. Ele relatou o uso de dipirona e bromoprida, mas não teve melhora dos sintomas. Ele refere estar sentindo fraco. Aí alguns pontos importantes da anamnese é que recentemente ele passou a ingerir água do poço do vizinho, então uma água, né, não tratada. Além disso, ele é sedentário e ele vai ingerir refrigerante em excesso. Além disso, sobre os exames complementares e o exame físico, eu coloquei aqui os que estavam alterados. Então, os outros que foram feitos estavam normais. O que é que estava alterado? Ele estava com febre, uma febre leve, 38 graus, estava com a frequência respiratória também levemente alterada, e o abdômen estava doloroso difusamente à palpação. Sobre os leucócitos, eles estavam elevados também, com 18.900, sendo que o máximo é 11.000. A creatina também estava elevada, e a ureia estava elevada também, o sódio estava elevado e o potássio estava diminuído, já que o valor mínimo é 3,5, certo? Então, qual que é a hipótese diagnóstica da gente diante desse caso? É realmente uma diarreia, né, já que ele teve 15 episódios diarreicos em 24 horas e de etiologia infecciosa. O que é que faz pensar para a gente que é de etiologia infecciosa? Justamente porque o quadro ele é agudo, teve uma duração muito rápida, né, só 24 horas, ele apresentou febre ali, 38 graus, e teve uma história recente de consumo de água não tratada, então possivelmente uma água contaminada que gerou essa inflamação e depois uma infecção. Além disso, ele apresentou no hemograma dele uma leucocitose às custas de neutrófilos, o que favorece a gente pensar que é uma diarreia infecciosa de etiologia bacteriana, né? Já que quando há infecção bacteriana, há um aumento dos neutrófilos. Além disso, você não vai precisar de demais exames complementares. Basta o hemograma para você pensar ali realmente que está havendo uma inflamação e o exame físico mesmo dele. Então, as perguntas que foram feitas lá durante a prática. A primeira pergunta foi: como as alterações do processo absortivo, elas vão impactar no funcionamento do sistema digestório durante a diarreia? Então, basicamente, quando o paciente está tendo diarreia, o que é que vai estar alterando aqui o processo de absorção dele? Então, primeiro é importante você ter em mente que a diarreia ela vai resultar da rápida movimentação de matéria fecal pelo intestino grosso. Então, vai ter uma grande movimentação de líquidos dentro do lumen intestinal e vai estar favorecendo essa expulsão, essa diarreia. Quando o paciente ele tem diarreia, há um aumento da motilidade da parede intestinal, então não vai estar fazendo digestão, absorção adequadamente, vai ter esse aumento da movimentação de líquidos. A mucosa, nos locais em que está tendo os pontos de infecção, ela vai ficar irritada, então por isso ele também vai ter dor abdominal, vai trazendo também um aumento da secreção e grandes quantidades de líquido, elas vão ser disponibilizadas para levar o agente infeccioso em direção ao ânus. E isso é justamente o processo diarreico. Então, a diarreia, ela serve para expulsar o agente infeccioso. Quando o trato gastrointestinal ele está aumentando essa motilidade, é justamente para tentar expulsar esse agente infeccioso que está gerando esse processo inflamatório na mucosa intestinal, certo? Aí agora vai ser para diferenciar a diarreia osmótica, secretora e a mecânica. Então, a diarreia osmótica, ela vai acontecer quando a gente tem a presença lá dentro do lúmen do trato gastrointestinal de um soluto que ele é osmoticamente ativo. E ele não vai ser absorvível pelo intestino. Então, por exemplo, na intolerância à lactose, o paciente, né, ele não consegue digerir a lactose fica lá dentro do lúmen do trato gastrointestinal e ela é uma substância osmoticamente ativa, ou seja, ela atrai água para si. Consequentemente, essa substância vai estar lá impactando dentro do lúmen, vai estar atraindo água
Isso vai gerar diarreia. Agora, a diarreia secretora. Ela vai ocorrer quando há um distúrbio no transporte hidroeletrolítico na mucosa intestinal. Então, por exemplo, a diarreia secretora é o caso do nosso paciente. Ela vai ocorrer quando você tem, por exemplo, um vírus, uma bactéria. Essa bactéria, ela vai estar liberando uma toxina, e aí essa toxina, ela vai estar gerando um aumento da quantidade de fluidos na nossa mucosa, certo? Vai estar ali tendo um aumento dessa quantidade de líquidos, e isso vai gerar diarreia. Aí, além disso, a gente tem a diarreia motora ou mecânica. Diferentemente das outras, ela vai ocorrer por quê? Simplesmente por uma alteração na motricidade do trânsito gastrointestinal. Então, vai ser realmente um processo direto, um processo de aumento da motilidade. E esse aumento da motilidade não é porque você tem uma substância que está atraindo água e também não é porque você está tendo um aumento da quantidade de fluidos. Na verdade, é porque está tendo uma alteração na motricidade. E aí isso pode ocorrer por uma obstrução ou por um bloqueio do trânsito gastrointestinal. E aí, para compensar, ele vai tentar alterar essa motricidade, aumentar, certo? Aí agora, qual seria o melhor tratamento para o paciente? E aí, como que vai se dar a absorção de sódio, água e glicose? Então, para esse paciente, né, ele está desidratado, está perdendo muito líquido. Ele teve 15 episódios diarreicos em 24 horas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar soro caseiro, que ele é composto por água, sal e açúcar. A glicose aqui, ela vai ser um coadjuvante. Ela vai ajudar na absorção do sal. O sal vai ser realmente a substância essencial do nosso soro. Ela vai fazer com que a água continue dentro do vaso, porque o sal é uma substância que atrai água para si. Consequentemente, a gente vai conseguir manter as moléculas de água dentro do vaso e aí não vai haver essa perda de líquidos muito grande pela diarreia, certo? E é importante falar que só a hidratação com água não é suficiente para manter o paciente hidratado, porque os vasos não vão conseguir reter o líquido, justamente porque você precisa do sal para manter essa água dentro do vaso. É o sal que vai atrair essa água e manter dentro do líquido, dentro do vaso, certo? Aí, além disso, além do soro caseiro, também é importante você fazer uma reposição de eletrólitos que foram perdidos. Então, como vocês viram, o paciente estava perdendo ali magnésio, se não me engano, né? E aí é importante você repor eletrólitos, porque eles vão estar desbalanceados nesse caso. Aí, outras opções de tratamento, além da hidratação oral, você faz também analgésicos para dor, como a dipirona, que é um analgésico simples, antibiótico em casos graves. Então, um paciente que ele está com diarreia já há mais de 5 a 7 dias, que ele está com desidratação muito grave, que é um processo infeccioso realmente extenso, vai precisar de antibiótico. Só que o caso do nosso paciente não precisava. É autolimitado. Então, assim, se você reidratar, já basta. O corpo por si só vai conseguir expulsar o agente infeccioso, certo? Aí, além disso, hidratação parenteral em caso de pacientes graves. Então, hidratação sem ser oral, porque esse paciente provavelmente não vai estar conseguindo ingerir líquidos, ele vai ter uma hidratação mais severa, que precisa de uma quantidade maior de água, e também que às vezes a gente está impossibilitado, né, de dar essa quantidade de água por via oral, justamente com uma quantidade muito grande. Então, caso 2 foi um caso de gastrite. E aí, sobre o caso clínico. Mulher, 25 anos, ela se queixava de pirose, né, que é uma queimação retroesternal há 4 anos, tosse seca e rouquidão. Os sintomas eles pioraram nos últimos 6 meses e agora são quase diários, que pioram após refeições volumosas e após ela se deitar. Aí alguns pontos importantes na anamnese. Ela negou outros sintomas gastrointestinais, negou vômitos, náuseas e diarreias. A alimentação dela não é balanceada e é rica em gorduras. Além disso, os exames complementares e o exame físico dela. Ela tinha uma erosão do esmalte dentário e o epigasto estava doloroso à palpação e tinha também uma irritação na faringe. E além disso, todos os exames laboratoriais deram normais.
Então, por que ela tinha essa erosão do esmalte dentário, né? Por que ela tinha essa irritação na faringe? Justamente por causa do refluxo, né? O refluxo do ácido clorídrico vai irritar a mucosa da faringe e também vai acabar causando uma erosão desse esmalte dentário. Então, justamente por isso, a nossa maior hipótese diagnóstica, por ela ter essa queimação retroexternal, seria a gastrite. Essa gastrite, que é uma inflamação do trato gástrico, ela vai ser secundária a uma doença do refluxo gastroesofágico, que é o caso da nossa paciente. Para isso, a gente precisaria investigar com uma endoscopia digestiva alta. Aí, o que é que deu no caso da nossa paciente? Deu o esôfago de Barrett, que, como vocês já devem ter visto na patologia, né, é uma metaplasia. Vai estar havendo aqui uma lesão crônica da mucosa gástrica, e aí, como proteção, as células elas se modificam para tentar se proteger dessa acidez em excesso. E aí, essa paciente já estava com essa úlcera de Barré, e aí, por isso, seria necessário ter esse acompanhamento mais intenso para ela, para que isso não viesse a desenvolver um câncer futuramente, né? E aí, agora, a primeira pergunta foi: descreva a influência do sistema nervoso autônomo sobre a motilidade e as secreções do trato gastrointestinal. Então, basicamente, aqui a gente vai ter o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Quem realmente atua aumentando a motilidade é o parasimpático. Por meio da mediação colinética, ele vai inibir a contração dos esfíncteres e vai excitar a atividade motora do lúmen gastrointestinal. Então, ele estimula essa liberação de secreções, saliva, secreção gástrica. A motilidade intestinal, por meio do parasimpático, vai se manter aumentada. Agora, o simpático, né, ele faz o contrário. Só vocês lembrarem daquele mecanismo de fuga ou luta. Não é interessante agora você ter a digestão ocorrendo durante um período de estresse. É por isso que vai haver uma entrada inibitória tônica, uma inibição da atividade motora no lúmen. Vai ter uma diminuição da motilidade gastrointestinal. E aí isso vai estimular os esfíncteres. Aí agora a gente vai descrever como que é regulada a acidez estomacal e a proteção gástrica contra a mesma, certo? Então você vai ter aqui 3 substâncias que são importantes para gerar essa acidez estomacal. Por exemplo, a gastrina é um hormônio que ela vai favorecer a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais. E aí a histamina também é uma substância que também vai favorecer essa secreção de ácido clorídrico. A histamina vai ser produzida pelas células enterocromafins, a gastrina vai ser produzida pela célula G e a acetilcolina, que também ajuda nessa acidez estomacal, aumentando essa acidez, ela vai ser produzida pelos neurônios do sistema nervoso parasimpático, certo? E aí é importante falar que um desbalanço entre o excesso de acidez e a menor produção de muco e bicarbonato pelas células da mucosa gástrica é o que vai gerar a gastrite. Então, a gastrite ela ocorre porque você está produzindo ácido estomacal demais, muito ácido clorídrico que vai irritar a mucosa. E aí o bicarbonato e o muco que é produzido pela mucosa gástrica não vai estar conseguindo ser suficiente para proteger a mucosa dessa acidez, certo? Aí agora é explicar a influência da ingesta alimentar na motilidade estomacal. Então, quando você se alimenta, né, o estômago proximal ele vai relaxar após a ingesta alimentar para abrir espaço para os alimentos. Então, isso é justamente o processo de acomodação gástrica. Isso vai ocorrer por uma mediação dos nervos vagais. Já as contrações antrais, elas vão triturar os alimentos em partículas impulsionadas em direção ao piloro fechado. E aí isso vai ter uma mediação colinética. E as pequenas partículas, elas vão atravessar o piloro durante o relaxamento entre as contrações antrais. E aí, por isso a gente consegue inferir que o esvaziamento gástrico de líquidos, ele é mais rápido do que o esvaziamento gástrico de sólidos, porque os líquidos geralmente eles são pequenas partículas. Então eles conseguem atravessar o piloro mais rápido. Aí, por fim, só algumas substâncias e o seu papel no esvaziamento gástrico.
A gente vai ter a grelina, que ela vai ser secretada pelo estômago, e ela vai acelerar o esvaziamento gástrico e vai controlar a produção de somatostatina e de glucagon. Já a motilina, ela vai ser liberada no período interdigestivo e ela tem um efeito similar ao da grelina, além de estimular também o pâncreas e o esvaziamento da vesícula, certo? Já as células de Cajal, elas vão se ativar e vão estimular o potencial elétrico da membrana celular dos músculos lisos para produzir contração e relaxamento. E além disso, tem outros fatores que vão estimular o esvaziamento gástrico, como a temperatura dos alimentos, a composição de cada alimento e o próprio estresse, eles também vão influenciar na velocidade do esvaziamento gástrico. O caso 3 foi um caso de pancreatite. Então, como é que foi o caso clínico da paciente? Uma mulher de 42 anos, ela estava relatando muita dor no epigastro, no hipocôndrio direito e nas costas há 24 horas. Vomitou várias vezes desde o início do quadro e ela relata já ter tido episódios semelhantes, geralmente após refeições pesadas, e que melhorava com 1 a 2 horas. Então, alguns pontos importantes na amnésia dessa paciente. Ela possuía uma doença do refluxo gastroesofágico prévia, a mãe já tinha tido colecistite aguda e passou por uma colecistectomia, e ela tinha consumo social de álcool. Nos exames complementares dessa paciente, ela tinha também uma febre levemente alta, taquicárdica, estava taquipneica e tinha uma dor à palpação no quadrante superior e no epigastro. Os leucócitos estavam aumentados, o AST, ALT, que é TGO e TGP, e gama-GT estavam elevados também, PCR elevadas, a amilase e lipase também elevadas, e a bilirrubina direta e indireta também elevadas. Então, o que é que essa paciente tinha, né? Então, a nossa hipótese diagnóstica foi justamente pancreatite aguda causada por cálculos biliares. A presença de cálculos biliares nessa paciente é colelitíase o nome. E o que é que ela tinha? Ela tinha colecistite, e é justamente isso que vai explicar pra gente por que é que depois dela fazer refeições pesadas, ela tinha esses episódios de dor. Por quê? Porque esses cálculos biliares, eles são armazenados na vesícula. Quando ela fazia refeições pesadas, eles iam pro ducto biliar, e aí nesse ducto biliar, eles bloqueavam esse ducto, consequentemente impediam a passagem de bile, e aí havia esse processo de dor, gerava uma inflamação e uma dor no caso da paciente. E aí, quando você tem uma colecistite crônica que não é tratada cirurgicamente, pode evoluir para uma pancreatite. Então, um certo dia a paciente se alimenta, esses cálculos biliares vão até o ducto biliar comum, lá eles vão bloquear, consequentemente você vai estar impedindo a amilase e a lipase, que são duas enzimas produzidas pelo pâncreas, vai estar impedindo elas de chegarem até o intestino e atuarem lá. Essas enzimas vão ficar presas no pâncreas, consequentemente elas acabam se ativando precocemente lá no pâncreas mesmo. Então elas vão fazer o consumo do pâncreas, é realmente uma autodigestão do pâncreas, porque elas vão estar lá, né, presas, retidas, e vão gerar esse processo inflamatório no pâncreas. Aí, para isso, o que a gente precisaria fazer? O tratamento é remover os cálculos biliares, porque aí você vai retirar o cálculo que está ali bloqueando o ducto biliar comum, consequentemente, vai parar de manter essa amilase, essa lipase retida dentro do pâncreas, vai fazer com que elas retornem, né, consigam chegar ao intestino e fazer o processo de digestão, de consumo dos carboidratos e afins. Além disso, precisa de uma mudança dietética, então a paciente consumia muita gordura, então vai precisar mudar a dieta para não favorecer esse aumento de cálculos biliares na vesícula biliar dela, e no caso dela, estava com muita dor. Podia ser administrados opioides, no caso de dor moderada a forte, e antieméticos também, porque ela teve muito quadro de vômito. Então, qual vai ser a função fisiológica da bile e qual é a sua correlação com os sintomas de náuseas e vômitos do caso em questão? Eu só esqueci de falar da ultrassonografia.
Não é muito importante para vocês, mas tinha lá, né? Acho que foi mostrado as imagens. Basicamente, aqui é uma ultrassonografia do pâncreas, ele vai estar aumentado, nesse caso de pancreatite, né? Um processo inflamatório do próprio pâncreas. E aqui é uma ultrassonografia em que vai conseguir ver a vesícula biliar. Essa vesícula biliar, a gente consegue ver que há uma sombra acústica. Basicamente, essa sombra acústica ela vai indicar para a gente que está tendo aqui o processo de cálculos biliares dentro dessa vesícula, certo? Então, qual vai ser a função fisiológica da bile e qual a sua correlação com os sintomas de náuseas e vômitos do caso em questão. Então, o que é a bile? A bile ela vai ser uma secreção produzida pelo fígado e vai ser armazenada na vesícula biliar. Essa secreção, ela tem água, tem colesterol, tem os sais biliares e tem bilirrubina. E aí a função da bile é o quê? Ela é essencial para a digestão e absorção de gorduras e algumas vitaminas lipossolúveis, né? E aí, quando você forma cálculos biliares, por predisposição genética, por uma alimentação ruim, por estar sobrepeso ou em obesidade, esses cálculos eles vão obstruir o fluxo biliar, né? Vão impedir a bile de chegar no intestino e ser excretada, e aí vai dificultar a chegada da bile no intestino delgado. Então, ela não vai conseguir ser excretada no intestino. Justamente por isso a paciente ela tinha um aumento da bilirrubina direta e indireta, porque essa bilirrubina estava impactada lá dentro do fígado, não estava conseguindo sair do fígado para chegar até o intestino e ser excretada. Então, o que é que vai diferenciar a hiperbilirrubinemia direta da hiperbilirrubinemia indireta? Então, primeiramente, o que é que pode ocorrer? Por que é causada a hiperbilirrubinemia? A hiperbilirrubinemia ela pode ocorrer por três coisas. Ou o paciente ele está produzindo mais bilirrubina, ou ele está excretando, tá com defeito na excreção, está excretando menos, ou ele está com defeito na metabolização e na conjugação da bilirrubina. Além disso, a gente pode ter hiperbilirrubinemia direta e a hiperbilirrubinemia indireta. Então, o que é que vai ser a bilirrubina indireta? A bilirrubina indireta é aquela bilirrubina que ainda não foi conjugada pelo fígado. E aí, já a bilirrubina direta, ela já foi conjugada pelo fígado, ela já passou pelo processo de conjugação. No caso da hiperbilirrubinemia direta, ela vai ocorrer quando a bilirrubina ela é conjugada, mas ela não vai ser capaz de seguir corretamente o seu fluxo fisiológico e ser eliminada. Então, por algum motivo, essa bilirrubina direta, que já foi conjugada, está lá no fígado, não vai conseguir sair do fígado e ir até o intestino para ser excretada. Então, pode haver algum bloqueio, alguma obstrução que vai estar ocasionando isso, certo? E aí isso vai gerar um aumento da bilirrubinemia direta. Além disso, a bilirrubina indireta, ela pode estar aumentada devido ao acúmulo de bilirrubina não conjugada no organismo. Então, lembra que a bilirrubina indireta é aquela que ainda não foi conjugada, não passou pelo fígado, né, para haver esse processo de conjugação. E aí ela pode estar aumentada justamente por isso, porque o fígado não está conseguindo fazer essa conjugação, ou também porque está tendo um excesso de bilirrubina indireta e o fígado não consegue fazer a conjugação adequada. Está tendo muito mais bilirrubina indireta do que a capacidade dele de conseguir fazer a conjugação. Então, quanto à fisiopatologia, como é que a colelitíase, que é justamente o fato do paciente ter cálculos biliares, vai desencadear o mecanismo patológico da pancreatite aguda. Então, quando você tem cálculos biliares, eles podem obstruir de forma transitória a ampola de Vater. E aí, essa ampola de Vater obstruída, ela vai ocasionar um refluxo de bile. Como a gente falou, a bile ela não vai estar conseguindo fazer a sua trajetória natural, vai haver um refluxo dela. Ela vai voltar lá para o fígado e vai também para dentro do ducto pancreático. Quando ela vai para dentro do ducto pancreático, essa passagem dela para dentro do ducto pancreático faz com que haja uma elevação da pressão dos canalículos intrapancreáticos. Então, essa elevação da pressão vai fazer o quê? Vai fazer com que a lipase e a amilase não consigam sair do pâncreas,
porque para que elas conseguissem sair, elas precisariam vencer esse aumento de pressão. Elas não vão conseguir vencer, e aí, consequentemente, vão ficar lá retidas. E aí vai haver esse processo de autodigestão do pâncreas. Além disso, essa elevação súbita de pressão vai lesar as células acinares e vai desencadear o processo patológico de inflamação de pancreatite. Então, como é que os seguintes processos vão ser afetados pelas pedras na vesícula? A formação de micelas, a digestão de carboidratos e a absorção de proteínas no intestino. Então, a formação de micelas, ela vai estar, quando você tem essas pedras na vesícula, ela vai estar diminuída devido à ausência de sais biliares, justamente porque são sais que iriam digerir essas micelas, iriam digerir essa gordura que está emulsificada, né, que está coberta por uma camada hidrofílica. Como não vai ter os sais biliares, eles vão estar bloqueando o ducto biliar, eles não vão conseguir chegar até o intestino, consequentemente, você não vai ter essas micelas sendo digeridas. Além disso, a digestão de carboidratos também vai estar diminuída, porque a amilase vai estar lá dentro do pâncreas, ela não vai estar conseguindo sair e chegar até o intestino para fazer essa digestão de carboidratos. Então, a amilase não vai ser capaz de passar o bloqueio, justamente porque para passar o bloqueio, ela precisaria vencer aquela pressão. Já a absorção de proteínas vai estar também diminuída, ligeiramente diminuída, devido a uma baixa secreção pancreática, porque a secreção pancreática também auxilia na absorção de proteínas. Só que você ainda vai ter absorção de proteínas, por quê? Porque as células da borda em escova, elas conseguem, as enzimas da borda em escova, elas conseguem fazer essa absorção. E é por isso que essa absorção, ela não vai cessar completamente quando o colédoco está bloqueado. Então, o nosso caso 4, o último caso, foi de diverticulite, certo? E aí, o caso clínico do paciente. Então, é Carlos André da Silva, 61 anos, ele apresenta queixa de dor com piora progressiva no quadrante inferior esquerdo do abdômen há 3 dias. E ele afirma que essa dor, ela começou como cólica intermitente e agora está contínua e moderadamente intensa. Sobre pontos importantes na amnese, ele nunca teve isso antes, então a primeira vez, e nega outros problemas prévios no trato intestinal. Então não tinha refluxo, não tinha gastrite, não tinha nada. Então, exames complementares e exame físico, certo? Também tinha aqui uma leve febre. Além disso, o abdômen estava doloroso, a palpação no quadrante inferior esquerdo e os leucócitos eles estavam aumentados também. E a concentração de hemoglobina estava normal, então ele provavelmente não estava perdendo sangue. Então, a nossa hipótese diagnóstica diante desse caso foi justamente de uma diverticulite aguda do sigmoide. Para fazer um exame confirmatório, para ver que não tem nenhuma obstrução, nenhuma complicação, seria necessário uma tomografia computadorizada. Já o tratamento vai ser uma cirurgia de ressecção do sigmoide. A diverticulite ela é muito comum em pacientes idosos. Além disso, pacientes que são sedentários, né, que são tabagistas, ela vai ocorrer por quê? Porque você vai ter divertículos no intestino, eles vão atravessar, como herniando mesmo, vão atravessar a camada muscular e vão se proliferar lá. Esse processo é chamado de diverticulose. É muito comum em paciente idoso, mais de 80% tem, e aí ela pode complicar. Como? Por algum motivo, a gente não sabe ainda como, esses divertículos, eles podem inflamar, gerando a diverticulite. Em alguns casos graves em que há complicação, essa diverticulite pode precisar de cirurgia. Mas geralmente, se ela for simplesmente dar só antibiótico para impedir com que haja uma proliferação bacteriana ali, certo? E também essa diverticulite ela acontece em pacientes que consomem menos fibras, é muito comum, porque esse menor consumo de fibras vai gerar uma menor motilidade do trato gastrointestinal, consequentemente, o alimento passa mais tempo no lúmen, isso aumenta a pressão do lúmen e favorece essa herniação dos divertículos, né, para fora da camada muscular. Aí, quais são os tipos de movimentos que eles são observados no intestino grosso? A gente vai ter as austrações, os movimentos de massa,
a peristalse e os movimentos antiperistálticos. Eu não acho que ela cobraria especificamente perguntando o que é cada um deles, porque vocês já viram especificamente sobre isso na fisiologia, né? Então, realmente, acho que vão ser questões associadas com o caso clínico. E aí poderia perguntar só citando mesmo o que é, mas não explicando mais aprofundado sobre o que é cada um deles, porque vocês já viram sobre isso. Aí, quais vão ser os reflexos que vão controlar a motilidade do intestino grosso? Então, a gente vai ter o reflexo colonocólico, que ele vai ser uma distensão de uma porção do cólon. Vai ser assim, a gente vai ter essa distensão do cólon direito. Vai haver uma motilidade do cólon sigmoide e do cólon descendente para que haja uma acomodação de alimento no cólon direito. E aí isso vai permitir com que haja um reflexo local de relaxamento de outras porções. Isso permite com que o alimento não digerido ele consiga permanecer ali no cólon enquanto ele está atravessando o intestino grosso, certo? Aí, além disso, você vai ter o reflexo gastrocólico. Ele é um reflexo que ele une o estômago e o cólon. Por quê? Quando você se alimenta, o alimento vai até o estômago e ele vai distender esse estômago. Consequentemente, isso vai gerar um reflexo de aumento da motilidade do intestino grosso. Para quê? Para sair conteúdo, justamente porque está chegando o conteúdo. Então, não é interessante que ainda tenha conteúdo alimentar no intestino grosso. Esse intestino ele precisa estar vazio para receber o novo alimento que está chegando, certo? Além disso, há também o reflexo de defecação, que é diretamente estimulado pelo enchimento do reto. Quando o reto ele tem esse processo de enchimento, vai gerar o quê? A expulsão das fezes através do ânus. E aí esse reflexo ele pode ser curto ou longo e justamente como ele é estimulado pelo enchimento ou pelo esvaziamento do reto, certo? E aí, por fim, a importância da administração de antibióticos. Os antibióticos, nesse caso, eles são importantes para evitar complicações. A diverticulite, ela pode gerar ali uma proliferação bacteriana. E aí seria importante você administrar antibióticos porque poderia causar sepse no paciente, poderia gerar um abscesso, poderia gerar uma perfuração intestinal. E aí isso ocorreria quando pequenas quantidades de bolo fecal, elas iriam ficar ali perto dos divertículos, iriam penetrar esses divertículos, e aí isso poderia gerar uma proliferação bacteriana. Aí, além disso, as bactérias elas poderiam migrar para o peritônio, que é um ambiente asséptico, aí geraria uma infecção generalizada. E aí é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, podem me chamar aqui no meu número, certo? E é isso. Boa prova para vocês, vai dar tudo certo.